Thales, a imprensa brasileira, no modo geral, não é só o UOL, tem procurado falar muito mais de Bolsonaro do que do presidente Lula, dos malfeitos. E a população não quer isso. Acho que essa questão da joia vai ser explicada pelos órgãos competentes. Só tenho a te dizer o seguinte: Bolsonaro não tem cara de ladrão, não tem atitude de ladrão. Isso não vai colar de forma nenhuma na população. A população conhece a história de um presidente que marcou essa trajetória de vida com muita coragem, muita determinação, ajudou os brasileiros, e isso não vai colar. Eu acho que nós temos que esquecer um pouco essa questão de governo Bolsonaro. Não vamos ficar falando também do Getúlio, do JK. Vamos falar do governo Lula, que é melhor. Eu acho que a população quer discutir os programas que estão sendo apresentados, aquilo que foi prometido, que não está sendo implementado. Eu acho que é o melhor caminho. Olha, senador, o senhor acha apropriado que, sem prejuízo do que vamos conversar aqui ainda a respeito do governo Lula, né? O senhor acha apropriado que um presidente da República tenha convertido em patrimônio pessoal joias que foram presenteadas por uma nação amiga, tentou obter, as joias foram apreendidas pela Receita, joias de 16,5 milhões de reais, se apropriou já de um estojo que foi aí, o TCU mandou que ele devolvesse, ele já devolveu. Agora surge esse terceiro estojo de joias. O senhor acha que é apropriado isso? Eu acho que é uma tentativa de criar uma narrativa contra o presidente. Isso tem que ser respondido por ele, pelos órgãos que vão fiscalizar, se querem fiscalizar, se querem esclarecer o fato. Isso vai acontecer. Eu acho que isso é de menos importância para o nosso país hoje. Mas, senador, não acha importante, por exemplo, o senhor como uma voz também da oposição? Porque eu acho isso, a gente, inclusive, quando questiona os problemas também do PT, com os integrantes do PT, quando aparecem aqui, sobre todos os casos de corrupção. Olha, me perdoe dizer, no governo Bolsonaro, vocês não ficavam falando toda hora do governo Lula, do governo Temer. É o governo que está em questão, né? Inclusive, não é o governo. Vamos falar do atual governo, gente. Não, mas, senador, acho que só uma palavra... É só uma palavra importante, até pela audiência. Pelo presidente, pelos órgãos competentes. Tem que ser esclarecido pelo presidente e pelos órgãos competentes. Isso aí, eu acho que isso não é importante para o nosso país. Há um combinado de todo mundo não citar a história das joias, porque a gente já ouviu várias pessoas aqui ligadas ao presidente, eu não acho todo mundo fala a mesma coisa, que quem tem que falar é o presidente e os órgãos. Nem mesmo... Eu não acho isso importante, eu não tenho conhecimento disso. Eu não tenho esse conhecimento. Quem tem que falar são os órgãos que estão investigando, os órgãos de transparência e o próprio presidente. Okay. O senhor acha que há risco de o Bolsonaro se tornar inelegível? O senhor há risco de o Bolsonaro se tornar inelegível? Olha, se fala muito nisso, tá? É um medo muito grande de enfrentar o presidente Bolsonaro. Agora, eu já tenho, quando eu converso com algumas pessoas do governo, até do judiciário, o Bolsonaro inelegível é muito mais forte do que ele inelegível. Vai ser um sentimento de injustiça na população. Se ele já elegeu a quantidade de pessoas que ele elegeu na última eleição, imagine ele inelegível por injustiça. Isso é que eu acho.